A soberania do Senhor se estende às nações e aos seus governantes. Esta é uma afirmação que provavelmente levantaria riso numa conferência de imprensa. Na pastoral do domingo passado, eu dizia aos irmãos que tenho ouvido os comentários que têm sido feitos, não de forma exaustiva, porque são cansativos, não se fala de outra coisa. Mas ouvi muitas discussões e muitas conversas sobre a crise política no nosso país e não houve um único comentarista que mencionasse em qualquer ocasião que Deus pudesse ter alguma coisa a ver. E se nós nos levantássemos para dizer que tem, as pessoas provavelmente iam rir. Porque no seu conceito de Deus e no seu entendimento das coisas, ele não tem nada a ver com os governos. Os governos deste mundo de fato acreditam que têm todo o poder e ignoram que podem de qualquer maneira estar a servir interesses maiores. Não estamos a falar aqui sobre complôs internacionais. Estamos a falar sobre o plano eterno de Deus, que na sua palavra é dito claramente que vai se cumprir e que o Senhor vai fazer com que se cumpra. A palavra de Deus, no entretanto, afirma a soberania de Deus sobre as nações e os seus governantes, tanto através de declarações claras, como através de episódios, acontecimentos que nos confirmam que assim é. Nós vamos ver um deles hoje no nosso estudo sobre a vida do profeta Eliseu. Está no segundo livro de Reis, capítulo 8. Convido os irmãos para terem as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler o capítulo 8, mas inicialmente vamos ver a primeira parte do capítulo, que não é propriamente sobre política internacional, mas mostra-nos que o nosso Deus se preocupa com todas as coisas, desde a política internacional aos problemas familiares. Diz assim, 2 Reis 8, a partir do verso 1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. E a maioria das pessoas diria: que grande coincidência! Calhou mesmo bem, diria a maior parte das pessoas. Essa não é a instrução e não é a forma como a palavra de Deus nos faz ver as coisas. Vejamos, irmãos, aqui, antes de grandes assuntos internacionais, como Deus e o seu profeta se preocupam também com as pequenas coisas de uma família. Eliseu tinha criado uma ligação interessante com esta família, a família desta mulher sunamita. Já disse aos irmãos que o trajeto, a vida de Eliseu era passada em 2 momentos principais. Um em que ele ficava junto às escolas de profetas, que poderíamos chamar de seminários, ou ensino superior dos profetas, onde ele treinava jovens para ensinarem as coisas de Deus ao povo de Israel, e esse era um ministério muito importante, porque Eliseu sozinho não podia ir a todo o lado dizer às pessoas as coisas verdadeiras a respeito do Senhor, mas através destes jovens ele se multiplicava e eles podiam chegar a muitos lugares diferentes. Mas havia também momentos em que Eliseu se recolhia ao Monte Carmelo e ali ficava na presença do Senhor. Digamos que era o seu tempo de preparação, era o seu tempo de comunhão, de silêncio junto com Deus. E neste trajeto ele passava na região
da mulher sunamita. E foi por isso que ela, vendo ele passar ali sistematicamente, um dia disse ao marido: olha, vamos construir aqui, aquilo que eu já disse aos irmãos, uma suíte profética, não é? Não é a suíte presidencial, é a suíte profética. E lá construíram, em cima do terraço da casa, um quartinho para que o profeta pudesse ficar mais à vontade e não se sentisse constrangido. E cada vez que Eliseu passava ali, já tinha aquele local certo para se hospedar. Esta ligação tornou-se profunda com esta família, e por uma questão de valorização daquilo que esta família tinha representado e das experiências profundas que tinham vivido. Afinal de contas, ele tinha profetizado o nascimento daquele filho, o filho da mulher depois morreu, Eliseu ressuscitou a criança, portanto é difícil haver uma ligação mais forte com esta família. E é nesta circunstância que ele então avisa a mulher sunamita e diz: olha, esta situação vai acontecer, a fome veio sobre a terra, e esta fome vem de Deus. Vemos que este era um período em que Deus tinha que repreender o povo de Israel porque tinha-se desviado da adoração verdadeira, e era através da adversidade que muitas vezes o Senhor aproximava o povo de si. Infelizmente, temos que reconhecer isso, irmãos. A prosperidade não aproxima o homem de Deus, a prosperidade normalmente afasta. Quando o homem tem a barriga cheia e a conta no banco alta, esquece de procurar ao Senhor, não tem tempo para a oração. É muitas vezes a adversidade que aproxima, é muitas vezes o momento de dificuldade que faz a pessoa dobrar os seus joelhos. Então esta era uma forma que Deus também usava para tentar trazer o povo a si. Era por amor, mesmo que parecesse que não era. Então o profeta avisa antecipadamente a sunamita e diz: olha, vem aí uma fome grande, vocês não vão conseguir aguentar. Portanto, olha, arranja por onde puderes passar um tempinho fora, porque vai ser preciso. Serão 7 anos de fome. Portanto, já sabia que ia ser um período prolongado. E a mulher então escolhe a região, enfim, havia várias possibilidades. Ela vai para a zona dos filisteus. Os filisteus ficavam junto à costa, portanto era uma zona mais fértil, era uma zona que tinha mais comércio, era uma zona onde passava também todo o transporte das coisas que vinham do Egito, e portanto havia muito mais facilidade de encontrar qualidade de vida na zona dos filisteus junto ao mar do que estaria no interior, lá na zona montanhosa onde ela habitava. E ali ela fica durante algum tempo. Depois de passados estes anos, as coisas estão a melhorar em Israel, ela volta, mas quando volta, encontra a sua casa e os seus bens ocupados. O texto não passa a explicar, irmãos, o que foi exatamente que aconteceu. Nós não sabemos, de facto, o que foi que sucedeu aqui. Houve pessoas que se aproveitaram do facto de ela estar fora e ocuparam a casa e depois não quiseram mais abandonar. O rei confiscou as terras dela porque, no entretanto, foram terras que ficaram vazias. Ou, de repente, foi a própria pessoa que ela deixou como responsável por tomar conta das coisas que se assenhorou e não quis mais deixar o local. Há várias possibilidades. O fato é que ela volta e os seus bens estão tomados e ocupada a sua terra por pessoas estranhas, e ela não pode usufruir daquilo que é seu. Ela vai então ter com o rei. Era uma mulher de uma posição elevada. Já tínhamos percebido isto na primeira vez que estudamos, é que ela dizia claramente que ela tinha acesso às autoridades, e ela então vai ter com o rei para poder conversar com ele. Encontramos o rei falando com Geazi. Aqui algumas pessoas levantam o problema: mas espera aí, mas Geazi não ficou leproso? Depois do episódio de Naamã, ele não teve que fugir? Claramente temos duas possibilidades, não é? Ou isto foi antes ou foi depois de Naamã. Se a história se deu antes do episódio de Naamã, temos o assunto resolvido. Geazi ainda era o criado, digamos, o moço de serviço de Eliseu, e portanto ainda não é leproso, é natural que o rei conversasse com ele. Se se deu depois, irmãos, temos que entender que por causa da influência pagã, por causa do crescimento da influência pagã dentro de Israel, provavelmente o cumprimento das leis tinha baixado muito. Vamos lembrar que Naamã também era leproso, e quando Naamã veio da Síria com a sua lepra, foi recebido em audiência pelo rei. Portanto, o rei não tinha dificuldade em conversar com leprosos. A lei também não estipulava obrigatoriamente o impedimento de dialogar com o leproso. Não se podia viver com eles. E há aqui uma nota que até fica positiva a respeito deste rei, que não era um bom rei, porque nós estamos a falar ainda aqui provavelmente dos filhos de Acabe, mas pelo menos aqui ele mostra uma coisa boa. Ele queria saber informações sobre Eliseu. Ele estava interessado em saber coisas a respeito, não é, do servo do Senhor. E acontece exatamente no momento em que
de todas as coisas que Geazi podia contar a respeito do trabalho de Eliseu, ele está contando exatamente o episódio da ressuscitação do filho da sunamita, quando a mulher aparece. Oh, surpresa do Geazi. Oh, rei, olha, é ela mesmo, está aqui, é esta. E este é a criança, este é o rapaz, que certamente já não era mais uma criança, já seria provavelmente um jovem nesta altura, porque os anos tinham-se passado. É aqui que eu queria dizer aos irmãos, porque nós podemos pensar, coincidência, calhou bem. Irmãos, biblicamente não existe isso. A Bíblia não nos fala sobre isto. Aliás, nós encontramos inúmeros episódios assim. Já aqui estudamos com algum pormenor a história de Ruth. Lembram-se? Calhou de Ruth ir de tantos campos, ela foi colher exatamente no campo que era de um parente da sua família e que podia ser um dos remidores. Calhou. E calhou daquele homem aparecer naquele momento, e calhou dele reparar em Ruth e perguntar por ela. Enfim, são muitas coincidências juntas. Nós temos que lembrar, e temos repetido isto aos irmãos, que o Senhor é soberano. E, portanto, muitas destas circunstâncias o Senhor providencia. E Ele faz com que as coisas aconteçam e Ele coloca as situações na hora certa. E aqui ela chega no momento que tem que chegar. E mesmo diante da autoridade, este momento certamente foi um momento propício, porque o rei estava com o seu coração voltado para atender positivamente ao desejo dela. Também aqui se cumpre aquela palavra que nós encontramos no Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 3, que o nosso Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A mulher vai ao rei e diz: por favor, devolve-me as minhas terras. E o que é que o rei fez, irmãos? Leram o texto, viram o que está escrito aí? Diz o versículo 6: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. O rei não devolve a ela só a sua propriedade. Ele manda que as pessoas que ocuparam as terras durante os 7 anos paguem à mulher a devida renda. Eu acredito que ela já não pedia isto. Ela só pedia: devolvam-me o que é meu. Mas o Senhor dá muito mais do que aquilo que tinha sido pedido, como aliás é o ensinamento da palavra do Senhor. Vamos então ao episódio internacional. Começa aí no capítulo 7, aliás, no versículo 7, e diz assim: depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente da sua mão, a saber, tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e aos seus mancebos matarás à espada, e aos seus filhos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. Disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu Eliseu e veio ao seu senhor. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu no outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Vamos entender este episódio, irmãos. Eliseu tinha se tornado conhecido fora de Israel. Principalmente na Síria, a ligação dele com a Síria tinha sido muito grande. Sim, são vários episódios. Primeiro, nós sabemos que ele curara o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Síria, o general Naamã, que nesta altura já não seria vivo. Mas pronto, tinha sido um momento muito importante da história. Depois, lembramos aquele episódio das escutas proféticas, em que Eliseu ouvia o que se passava no Conselho de Guerra da Síria e avisava o rei de Israel. Depois, houve um exército sírio que cercou a cidade de Dotã e foi simplesmente totalmente dominado unicamente por Eliseu, porque Deus
fechou os olhos daqueles homens. E depois há o cerco da cidade de Samaria, o qual Eliseu profetiza o seu fim. Portanto, havia uma ligação já muito profunda. E Eliseu tinha se tornado um homem conhecido, respeitado e talvez possamos mesmo dizer temido na Síria. Portanto, quando a informação chega de que ele está em Damasco, o rei fica um pouco assustado, não é? Talvez o aspecto de Eliseu como o de Elias fosse um pouco diferente do habitual, chama a atenção e a informação é imediatamente mandada para Ben-Hadad. E Ben-Hadad então faz uma coisa, ele pede provavelmente ao seu general, ao seu chefe de Estado-Maior, ao seu primeiro-ministro, no caso aqui, um homem chamado Azael, vai perguntar ao profeta de Deus se eu vou curar desta doença ou não. Isto lembra aos irmãos alguma coisa? Há não muito tempo, estudando, nós vimos um episódio em que o rei também mandou perguntar se ia ficar bom ou não. Mas aí já não era um rei da Síria, era um rei de Israel, chamado Acasias. E ele manda perguntar a quem? Ao profeta de Deus? Não. Ele manda perguntar ao oráculo pagão. Ele manda perguntar a Baal-zebubu. Vai lá perguntar ao Deus das moscas se eu vou ficar bom ou não. E o profeta de Deus interrompe a viagem e diz assim, ouve lá, então não há profeta em Israel para que este coitado vá perguntar a um Deus pagão. Então, para que ele saiba que há Deus em Israel, manda dizer a ele que ele não vai sarar. Lembram-se, irmãos? Pois é, aqui temos um rei pagão, mas ele manda perguntar ao profeta de Deus. Portanto, às vezes é estranho. Pessoas que não são de Deus, às vezes fazem coisas melhores do que alguns crentes. E este não é o único episódio na Bíblia em que isto aparece. Portanto, vamos estar atentos e vamos perceber. Ora, Azael provavelmente era o chefe das forças armadas da Síria e ele vai ter com Eliseu. Ele faz aquilo que Naamã tinha feito, ele leva uma prenda. Aqui não se surpreendam desta quantidade de camelos tão grande, 40 camelos. Não quer dizer que os 40 camelos estavam todos carregados. Às vezes era uma estratégia oriental, não é? Aquilo que de repente podia ser transportado por 3 ou 4 camelos dividia-se para serem muitos, que era para parecer muita coisa, não é? Que é para chamar a atenção. Isto é uma estratégia oriental clássica. Mas de qualquer maneira levou uma grande prenda. É a forma como eles funcionam. Isto prova, por um lado, a importância de quem mandou o pedido. Foi o rei, não foi qualquer um. E também a importância de quem recebe o pedido. Eliseu, a quem eles respeitam muitíssimo, porque sabem que é um homem de Deus. Há aqui duplo sentido, haverá certamente. Ou seja, se Ben-Hadad pergunta a respeito da sua situação em relação à doença, ou seja, ele quer um prognóstico, vou ficar bom ou não? Mas provavelmente mais do que isto. Ele está perguntando a um profeta que tinha curado o general da Síria da lepra. Portanto, também há aqui implícito um pedido de ajuda. Olha, eu estou doente, és capaz de fazer qualquer coisa por mim? Portanto, está tudo aqui envolvido. O versículo-chave neste capítulo é o versículo 10. E ele não é fácil de traduzir. E possivelmente a versão que os irmãos têm não será aquela que tem a melhor tradução. No original, a maior parte dos entendidos entende da seguinte forma. Eliseu respondeu a Azael, vai e diz-lhe, ou seja, diz ao rei, certamente recuperarás. Ponto e vírgula. Mas, no entanto, o Senhor me revelou que ele de fato vai morrer. Ou seja, a maior parte dos estudiosos, utilizando os textos que nós temos, não é? Os originais, os mais próximos, os textos mais antigos que nós temos, compreende que a resposta de Eliseu, não há nenhuma artimanha aqui, irmãos. Eliseu não está mentindo, Eliseu não está agradando ao rei, dizendo o que o rei quer ouvir, Eliseu não está fazendo nada de bajulação. A questão é, Eliseu percebeu que o rei vai morrer, mas não vai morrer da doença. Daquela doença ele recuperaria, mas no entretanto ele vai morrer, mas não por causa da doença. Se Eliseu olha para Azael e sabe tudo o mal que Azael vai fazer a Israel, será que ele também não consegue saber o que é que Azael vai fazer ao seu próprio rei? Portanto, o que acontece neste episódio é que Eliseu, olhando para Azael, percebe que vai haver um golpe de Estado. Certo? E esta é a resposta que ele dá ao general. Podes dizer ao rei que ele não vai morrer desta doença. Desta doença ele não morre. Ele recuperaria desta doença. Mas, no entretanto, Deus mostrou que ele não vai viver.
Ou seja, ele vai morrer de outra coisa qualquer. Certamente que esta segunda parte da palavra foi dada tipo, nós diríamos na nossa linguagem hoje jornalística, em off, não é? Em on a resposta foi, ele vai recuperar. Depois em off foi dito, mas na verdade ele vai morrer. Não da doença, mas ele vai morrer. Mas Eliseu viu mais ainda, porque olhando fixamente para Azael, ele consegue perceber o quanto este homem vai ser cruel. É um homem muito cruel. Se os irmãos continuarem lendo o livro de 2 Reis, vão ver o quanto este rei foi mau. Foi um rei muito mau. Ele tinha um ódio tremendo contra Israel. Não sabemos muito bem porquê. E ele realmente faz muito mal ao povo de Deus. Ele era um homem hipócrita, era um homem falso. Porquê que eu digo isso? No versículo 13, ele diz a Eliseu, quem sou eu? Eu sou como um cão. Vamos lembrar, irmãos, que esta expressão cão, no contexto oriental, é muito baixa. Não é? Chamar alguém de cão é das ofensas mais graves que existe no mundo oriental. O cão é um animal muito desprezado no mundo oriental. É diferente do nosso mundo ocidental, onde os cãezinhos andam no colo das madames e têm shampoos e roupas especiais e comida feita à medida. Não, no mundo oriental o cão. É um bicho que anda na rua, tem pulgas e tem sarna, etc. e tal. E, portanto, é um animal quase equivalente ao porco. Talvez fosse como nós aqui dizemos, é um porco, certo? Eu que sou um porco, que não vale nada, que sou um bicho desprezível, como é que eu vou fazer uma coisa destas? Mas este homem já tinha o golpe de Estado todo montado, certo? Se ele vai fazer o que vai fazer logo a seguir, é porque tudo estava organizado. Portanto, há aqui uma falsidade muito grande neste homem. Ele finge uma humildade que não tem. Ele finge uma postura inferior que ele não tem. Ele é, de fato, um homem com grandes ambições e Eliseu consegue perceber tudo isto. O que Eliseu vê não é nada de extraordinário. É o cumprimento de várias profecias. Para já, a profecia de Moisés, séculos antes, quando Moisés tinha dito, se vocês se desviarem do Senhor e adorarem a deuses estranhos e não se arrependerem dos vossos pecados, um dia vai chegar em que vai haver um outro povo a quem Deus vai dar autorização para vir e derrotar-vos. E vocês vão ser destruídos. Portanto, a profecia estava lá há muito tempo atrás. Por outro lado, nós lembramos, irmãos, que tinha sido dada uma profecia a Elias, o mestre de Eliseu, lá no Monte Horebe. Lembram-se, irmãos, quando Elias foge deprimido por causa da rainha Jezabel, que Deus diz, faça o favor de voltar porque ainda tens muito trabalho para fazer. E entre as coisas que ele teria que fazer vinha a profecia de que Azael ia ser o novo rei da Síria. Portanto, tinham-se passado vários anos e esta profecia continuava de pé. Portanto, tudo isto é apenas uma confirmação. O que é que acontece a seguir, irmãos? Bem, é muito simples. Azael limita-se a contar ao rei aquilo que ele pode contar ao rei. Aquilo que foi dito em On. A defesa dele poderia ter sido, bem, eu estou respondendo ao que me perguntaram. O rei mandou perguntar se vai morrer desta doença. E a resposta foi, não vai morrer desta doença. O rei mandou perguntar, vou recuperar desta doença? E a resposta foi, sim, vai recuperar desta doença. O rei não perguntou mais nada. O rei não perguntou se ia morrer de outra coisa qualquer e se ia morrer logo. Perguntou se ia morrer daquela doença. E daquela doença ele não ia morrer. Portanto, ele volta e diz ao rei, não, o profeta mandou dizer que desta doença não morres. Ótimo, escapei desta doença, eu escapei. Mas, o que é que se passava aqui, irmãos? Não sei se os irmãos percebem. Eliseu é um indivíduo muito complicado, não é? Não somente ele tem esta capacidade extraordinária de dominar sozinho um exército inteiro que cerca uma cidade. Não somente ele tem a capacidade de escutar o que se passa dentro do quarto do conselho de guerra do rei, como ele é capaz de olhar para um indivíduo e saber o que é que ele vai ser no futuro. O golpe de Estado que Azael queria dar já não era segredo. Se o profeta de Deus é capaz de olhar para ele e dizer, tu vais ser rei da Síria. Ele não era filho do rei. Não é? Ele não tinha condições de ascender ao trono, portanto, o golpe de Estado que ele quer dar foi descoberto. Está em aberto, ele não pode esperar muito tempo. É por isso que provavelmente ele adianta-se em termos de calendário e diz que logo no dia seguinte ele vai lá e mata o rei de uma forma, estratégica para tentar dar a entender que o rei tinha morrido de morte natural. Estava doente, ele sufoca o rei
enfim, naquele tempo não havia autópsias como nós temos hoje, e provavelmente ele já tinha consigo a tropa, que era o que acontecia naquele tempo. Desde que eles tivessem a tropa consigo, ocupavam logo o poder, e assim Azael vai ocupar o poder e tornar-se o novo rei. Azael, irmãos, será um grande inimigo de Israel. Há quem acredite que a razão principal pela qual ele monta o golpe de Estado contra Ben-Hadad é porque o rei Ben-Hadad tinha se tornado muito frouxo e até amigo de Israel. Várias coisas tinham feito com que ele deixasse de ser um adversário, e ele tinha facilitado muitas coisas. E, no entretanto, Azael era um general que queria a força da Síria, queria transformar a Síria numa potência regional. E o adversário mais fácil de derrotar era Israel, que estava mesmo ali à mão. E, portanto, ele vai ser, de facto, um grande problema para o povo de Israel, e vai trazer muitas dificuldades e muitas tristezas. Ele vai tomar grande parte do território de Israel através da força, através da guerra, e vai trazer muito sofrimento ao povo de Israel, como o profeta tinha previsto. A respeito então deste capítulo, irmãos, eu queria que nós guardássemos duas coisas. Primeiro, para aqueles que creem em Deus não há coincidências. O Senhor prepara para os seus as coisas nos mínimos detalhes. E nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e acreditar que assim é, e aprender a descansar no Senhor. Vou repetir, não estou dizendo com isto que tudo aquilo que acontece é muito bom e agradável para nós. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas diz que o Senhor continua sob o controle, continua sendo soberano, mesmo quando algumas coisas acontecem que escapam ao nosso entendimento. Ainda domingo, à noite, nós insistimos aqui com os irmãos de que nós precisamos aprender a entender a sabedoria de Deus, e que nesta sabedoria nós precisamos descansar. Porque quando as coisas acontecem e nós não conseguimos simplesmente entender, nós não conseguimos entender, irmãos, o que não quer dizer que elas não façam parte de um plano maior, que é um plano sábio, porque Deus tem uma sabedoria muito superior à nossa. Ou aprendemos a descansar nesta sabedoria, ou vamos continuar naquela fase infantil e imatura da vida cristã, que é perguntar porquê? Mas porquê? E porquê? E porquê? E porquê? E nunca vamos ficar contentes, porque nós não vamos ter a maior parte dos nossos porquês respondidos. A segunda coisa, irmãos, que esta parte deste capítulo nos ensina é que Deus deveras controla nações e governantes. Ele tem o controle na sua mão. Ele põe e tira, ele levanta e ele derruba. Apesar de que os governantes do mundo acham que são poderosos, acham que têm o poder. É tão interessante, irmãos, nós vermos os discursos de vitória, e às vezes passados 2 ou 3 anos, aonde estão aqueles que com tanta confiança declaravam a sua vitória, o seu domínio, a sua força, o seu poder sobre os países e sobre as nações. Mesmo que não vivamos muito tempo, em pouco tempo de vida nós podemos ver alterações tão significativas, não é? Aqueles que estão aqui, na sua grande maioria, já viveu uma época em que a União Soviética se arvorava como a maior potência mundial e declarava que Deus não existia e tentava destruir o cristianismo e matava e torturava os nossos irmãos em Cristo, julgando que podia fazê-lo sem problema nenhum, com impunidade. E a pergunta que nós faríamos é: e onde é que está a União Soviética, irmãos? A União Soviética hoje está nos livros de história. Livros de história. Quem diria naquela altura, com tanto poderio, entre aspas, não é? Com tanto orgulho, com tanta jactância, que aqueles homens hoje seriam apenas relatos nos livros de história. E nem sequer é um império muito longo, irmãos. É um império curtíssimo, demorou algumas décadas, não é? Comparado, por exemplo, com o domínio dos Romanov, que foi a dinastia dos czares, que governou antes, que demorou 400 anos. O Império Soviético não foi nada. Mas pronto, eles achavam que era uma grande coisa. Mas o Senhor tem o poder e Ele é soberano. A história, mesmo que nós não entendamos, irmãos, caminha para aquilo que Deus determinar. É o que a palavra diz. Nós temos que escolher confiar no nosso entendimento, na nossa capacidade de avaliação, curto, pequenino, limitado, ou naquilo que a palavra do Senhor diz. Nós temos a história bíblica para nos mostrar que o Senhor dirige e prepara. Os impérios do mundo antigo foram preparados para a vinda de Jesus.
foram organizados para tal. O Senhor permitiu um império grego espalhar a língua e a cultura para que houvesse uma língua universal facilitando a pregação do Evangelho. E logo a seguir traz um outro império mais forte, mais organizado, que estabelece estradas que até hoje temos no nosso país, pontes que até hoje temos no nosso país. Para quê? Para que o cristianismo se espalhasse mais facilmente, irmãos. Havia aqui derrubar as fronteiras, preparar os caminhos, facilitar a língua. E os missionários do cristianismo, no seu início, tiveram facilidades enormes, irmãos. Não precisavam de vistos, podiam falar a mesma língua, tinham as excelentes estradas romanas, espalharam a fé pelo mundo inteiro. Foram séculos em que Deus preparou tudo e deixou tudo organizado para que, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, Jesus pudesse nascer. Na plenitude dos tempos. Kairos, no tempo certo de Deus.